mais um culto, não mais uma reunião, não mais uma oportunidade, mas algo mesmo valioso para você. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e crê que essa é uma provisão do Senhor para você, receba pela fé e fale em novas línguas. Shobra na cantaraba subi andaralaba. Sob a cantaraba chut. Esse é o descanso para a sua vida. Fala em línguas, fala em línguas. Fala em línguas. Ora mana cantaraba shuri andaraba cantaralaba sibre bebe 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 bebe. Dere combro sobra na minha mama side. Dero como nonorioro deste baba 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 baba. Obrigado, Espírito Santo. Ore mama 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 de que sobra baba baba si. Oh, Espírito Santo, nós te damos lugar, Senhor. Nós te damos lugar, Senhor. Reque sobra na alabachara bacarabasiderere. Rete que sobra na arabalababa shekre bebe bebe bebe. Suri andarabacarabasibre derebe sobra baba 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 sikere. Livro ornyama mama subri andarabacarababa seke. Reke sobra baba sobra baba sobra baba baba. Shobra mama soke kereko chobra narala baba baba. Nore manana subri andara la bakara baba seke. Subianara bakara bara subri andara la bakara la basuri andara la bakara dala la basude. Oh suri andara la bakara la basuri andara bakara bara basuri ketere baba baba. Eso menere kandara bala dala la sibere kandere. Ara manara la bashobre nara la bakantara la bala sidere kandara la ba. Ore manara bashobre dere kandara la bala dara la basikere. Lebere sobre dere kandara la basidere. Nós nos levantamos contra toda dúvida. Toda dúvida. Espíritos das trevas que levantam dúvidas entre nós, nós nos levantamos contra vocês no nome de Jesus e declaramos caindo por terra toda dúvida. Toda dúvida, toda dúvida. Sebro kono shobra rama nararabasi querer yambababababa. Tu és a nossa certeza, Senhor. Tu és a nossa certeza, Senhor. Nós caminhamos firmemente contigo, Senhor. Oh, nossos passos são corretos, Senhor. Sem tropeçar, sem fraquejar, sem vacilar, Senhor. O Teu Espírito nos concede esse poder, Senhor. Oh, Ramanaralabasekere. Oh, Harabaranaralabalarara siderere kandaralabasharabababababa. Eu peço que você fique de pé, por favor, por favor. Era manaralaba cantaralaba siderere shebebebebebebe. Era manaralaba suder candaralaba la 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 sidere. Derere sopa ba 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 shopa ba 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 sidere. Lara manaya subi andaraba caraba suri ketere balahari la 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 la. Re que shubi andaraba la sidere. Ora manaya subi andara. Andara babashe. Re que de sobra dara la basidere. Robanara la basidere candara la basidere. Rebanara masudi andara la bacandara la bashe. Dere sobra nara. Obrigado, Senhor.
Não precisa de muito. Só precisa ser constante. Você sabe que eu não tô falando que você está desligado nem nada disso. Sabe que tem um lugar que você deve alcançar no Espírito. E Deus te valoriza. Deus te valoriza. Ele te fortalece. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ser forte, forte e corajoso. Forte, forte, forte. Ora com ela, por favor. O Espírito da fortaleza está entre nós. O Espírito de fortaleza está entre nós. Seja fortalecido na força do Senhor e no seu poder. Na força do Senhor e no seu poder. Não é na força do seu braço, não é na sua habilidade. É na força do Senhor e no seu poder. É na força do Senhor e no seu poder. Que garantia nós temos dele. Não precisamos caminhar com as forças das nossas próprias pernas. Não precisamos batalhar com a força dos nossos braços. É na força do Senhor e no seu poder. É na força do Senhor e no seu poder. É na força do Senhor e no seu poder. Seja fortalecido nesse dia. Na força do Senhor e no seu poder. Na força do Senhor. Senta, por favor. Obrigado, Caio. Glória a Jesus. Você pode dizer glória a Jesus? Deus é bom demais, amém? Deus é bom demais, Ele deseja nos alcançar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Eu quero que você olhe para quem está perto de você. Vamos aproveitar que estamos assim mais perto. E fala assim: Deus tem um plano para a sua vida. Continua falando assim: não apenas um plano, mas um plano perfeito. 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 Sem defeito algum. Amém? Sem defeito algum. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Você já imaginou que um dia Deus formou a sua vida? Eu já pensei isso algumas vezes. Usando lá, né, a criação do homem, eu penso em Deus moldando o meu corpo. Mas mais do que isso, Deus imaginando do que eu seria capaz. Quais seriam as minhas habilidades, os meus talentos, a minha vocação, o meu chamado. Eu imagino Deus me criando ali. Eu lembro de um testemunho de uma irmã, ministra de louvor. Ela estava com o Senhor orando e ela disse que quando estava ali naquele momento de oração tão profunda, ela sentiu que Jesus estava perto dela fisicamente. Isso acontece, amém, irmãos? Não sempre, mas acontece. E quando Jesus chegou até ela, ela disse que ficou com muito medo, muito medo. Naturalmente, não é aquela presença tão potente do lado dela, ela ficou com medo. Mas ela disse: o que é que eu faço? Como é que eu aproveito essa oportunidade? E ela disse que pensou: eu já sei. Ela tinha alguns problemas a respeito da sua personalidade, defeitos que temos, né? E às vezes a pessoa olha para o seu defeito e só foca naquele defeito, e ela tinha esse problema. Ela disse: Senhor, mas o que foi que você pensou quando estava me criando? E ela disse que quando ela fez essa pergunta, Jesus colocou ela dentro de uma visão. E ela disse que Jesus falou para ela: eu vou te mostrar o que aconteceu. E Deus é tão lindo.
Ela disse que Deus foi lá no coração dele e era como se o coração fosse uma massa de modelar. Ela disse que Deus pegou um pedacinho do coração dele e arrancou. E depois começou a modelar o corpo dela. Modelar, modelar, modelar. E ela disse que daqui a pouco Deus, depois de modelar, ele pegou uma caixinha de música. Aquelas de, geralmente é uma bailarina, né, que a gente abre, tem uma bailarina dentro. E ela disse que Deus pegou aquela caixinha, abriu a caixinha, colocou o corpo dela. E de vez em quando ele ia lá e abria a caixinha e ela começava a cantar e dançar para ele. Ela cantava e dançava para ele. E ele fechava e começava a dar uma risada. Daqui a pouco ele abria de novo e ela começava a cantar e dançar para ele. E ele se alegrava. Aí Jesus falou, foi isso que o Pai pensou quando criou você. E talvez você olhe para você mesmo e pense, Deus nem pensou em tantas coisas assim para mim. Deus nem tem um sonho tão grande, mas sabe, eu volto a repetir para você aquilo que você falou para o seu irmão. Deus não somente tem um plano, mas Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. O pastor Edson de Lira fez uma pregação uma vez, onde ele falava que não somente Deus tem um plano para a nossa vida, mas existe um plano nessa terra que Deus arquitetou somente para que nós caibamos nesse plano. Ou seja, é uma mistura. Não somente nós temos um plano para cumprir, mas tem um plano que só cabe a gente. Perfeito, plano perfeito. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Percebe? Não tem um espaço para algo que seja ruim. Bom, perfeito, agradável. Não tem espaço para o ruim. Não tem espaço para o mais ou menos. Não tem espaço para o meia boca. Não tem espaço para o vai levando. Não. Bom, perfeito, agradável. Bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Mas sabe, irmãos, existe algo que impede a gente de entrar nessa vontade. E não é o diabo propriamente dito. Não são os demônios. O que impede a gente de entrar na vontade perfeita de Deus é justamente a nossa capacidade gloriosa de poder escolher. Deus nos deu essa capacidade. A gente escolhe o que a gente quer. Livre-arbítrio, como você conhece. Eu quero que você abra comigo um texto. Mateus capítulo 7. Mateus no capítulo 7, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Você achou? Amém? Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Aleluia. A gente lê esse versículo geralmente para uma pessoa que não conhece Jesus ainda. Vai, entra pela porta que é o Senhor Jesus. Porque realmente o espaçoso, aquilo que faz você caminhar do jeito que quer, é o caminho que te leva à perdição. E a gente prega para as pessoas assim, para elas se converterem. Mas sabe, o caminho do Senhor Jesus para a nossa vida, ele continua sendo o mesmo, do começo ao fim. Um caminho estreito. Um caminho que não é largo. Eu caminho do jeito que eu quiser aqui, ó. Faça a minha vontade, leva as minhas bagagens, leva os meus pesos, leva os meus pecados, cabe tudo. Não, o caminho continua sendo estreito para nós. O caminho continua sendo estreito. Eu sei que não é animador ouvir algo como isso, mas sabe, esse caminho estreito, ele tem um final que é glorioso para a nossa vida. Amém? Nada que seja valioso vai custar barato, não é verdade? É muito valioso, custa R$1. Não. Se é valioso, vai ser caro. Amém? Se é durável, vai ser caro. Amém? E é valioso, irmãos, esse caminho no qual nós entramos. E nós precisamos estar
carregando em nós, não pesos, não pecados, mas todo o aparato que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós possamos caminhar nesse caminho. O Espírito Santo é aquele que nos conduz ao arrependimento, ele convence o homem do pecado, do juízo. Mas ele continua a sua obra em nossa vida. É ele que vai transformando a nossa vida à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele veio até nós fazer habitação com um propósito. E ele quer transformar a nossa vida à imagem de tudo aquilo que Deus já planejou para nós. Aleluia. E como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? Eu sei que você nasceu de novo. E muito provavelmente, quando você se converteu, assim como eu, você precisou crer para umas roupas novas, porque essas roupas não combinavam com a igreja. Depois você precisou, ou talvez antes, ou nesse processo, você precisou começar a falar diferente. Você falava coisas que não podia falar, sendo agora uma pessoa nascida de novo. Você acabou começando a caminhar com pessoas diferentes, porque a sua nova natureza não condizia com quem você andava anteriormente. Não é? Essas transformações aconteceram. Mas, irmãos, eu quero meditar junto com você a respeito de algo que o Espírito nos concedeu no batismo com o Espírito Santo. Que é, além de uma roupa nova, roupa diferente, além de uma linguagem natural diferente, além de pessoas com quem a gente caminha diferente, além de uma igreja diferente, o Espírito Santo ele nos concedeu uma linguagem de oração diferente. Uma linguagem de oração diferente. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da oração em novas línguas. Eu sei que você ora. Eu sei que talvez todos aqui sejam batizados com o Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, nós caminhamos nesse assunto como alguém que tem um celular e não usa para outra coisa a não ser fazer ligação. Não tem, né? Às vezes a gente tem um celular como esse, cheio de aplicativo, cheio de possibilidade. Ele bate foto, ele filma, ele pode gravar áudios. Se você baixar aplicativos, ele pode fazer tantas coisas diferentes, mas só usa para fazer ligação. Não tem compreensão do que é capaz de fazer. Não tem compreensão. E às vezes a gente, por estar assim, com essa compreensão tão limitada, a gente é roubado pelo diabo. Nem é tão importante assim. Vamos orar em línguas. A gente fala aqui. Tanto faz. Já orei tantas vezes. Não mudou nada. Estou vivendo a mesma vida de antes. Mas talvez seja porque você não tem ainda uma compreensão mais aprofundada a respeito desse aplicativo do céu que está dentro do nosso coração. Tem um aplicativo do céu dentro do nosso coração. Com o seu celular, quando você precisa do aplicativo, você vai lá, acessa, ele tem uma funcionalidade específica e ele vai te ajudar, sabe? O Espírito Santo nos deu um aplicativo. É mais do que um aplicativo, meramente. É um sistema do céu no nosso coração. É uma linguagem, o irmão Reagan falando sobre esse assunto, ele diz que é a linguagem do Espírito Santo que nos possibilita orar aqui nessa terra sem a interação da nossa mente. Isso é poderoso, irmãos. Porque nós não somos capazes de orar em português por muito tempo, sem meter ali naquela oração uma pitada do nosso egoísmo, uma pitada da nossa vontade própria, uma pitada da nossa ganância. Senhor, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Senhor, sou eu, sou eu, sou eu. A nossa alma está sendo renovada, amém? Está sendo salva dia após dia, mas ela é bombardeada dia após dia também com aquilo que não presta, com aquilo que vem do mundo. É por isso que ela precisa ser lavada. Mas também é por isso que o Espírito Santo, junto com o Senhor, ele possibilitou nós orarmos aqui nessa terra, irmãos, de uma maneira onde a nossa alma ela vai estar desconectada de tudo que vai estar acontecendo. É o meu espírito direto com o Espírito de Deus. E falando sobre o plano de Deus na nossa vida, sabe de uma coisa? Enquanto Deus estava ali planejando a sua vida, planejando o que você faria, planejando do que você seria capaz, as suas habilidades, existia ali junto com Ele alguém, e esse alguém era o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele estava ali junto com o Senhor. Na verdade, eles são um só. Enquanto o Senhor planejava a sua vida, o Espírito Santo estava aqui, ó, só anotando. Adamex, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele sabe do futuro, o Senhor sabe do futuro. Então ele diz, Adamex, 2023, tal coisa. Vai ser pai, glória. Paula, 2023, tal coisa Deus tem para você. O Espírito estava anotando. Anderson, Deus tem tal coisa para você, nesse ano ainda. O Espírito anotando, anotando, anotando. E quando Jesus partiu aqui dessa terra, ele disse, eu vou mandar alguém para vocês. Quem era esse alguém? Esse alguém era o mesmo Espírito Santo que estava lá no céu enquanto o Senhor planejava a nossa vida. O mesmo Espírito Santo. E quando ele veio aqui para essa terra, ele veio com uma função. Olha, eu estou aqui junto com ele e eu vou ajudar essa pessoa. Ele é o ajudador. Ele é o ajudador. Oh, aleluia, oh, aleluia. E ele nos concedeu uma linguagem de oração. Essa linguagem de oração é a oração em novas línguas. E o que é que acontece enquanto nós oramos em novas línguas? A Bíblia fala que nós falamos direto com Deus. Direto com Deus. Você já viu aqueles filmes em que uma pessoa muito importante tem uma linha vermelha direto com, geralmente é o presidente americano, direto com o presidente americano. Ele tem aquela linha vermelha. Não importa a hora, não importa o dia, ele pega aquele telefone vermelho, liga direto para o homem mais poderoso. Sabe, o Espírito Santo é essa linha vermelha entre nós e o Senhor. Sem interrupção. Sem falha. Não tem falha. A sua oração, eu volto a dizer, apesar de importante, apesar de válida, ela muitas vezes é regada de coisas que não são a perfeita vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nunca vai orar de uma forma que seja errada diante do Senhor. Nunca. Enquanto nós estamos orando em línguas, irmãos, olha que poderoso. O Espírito Santo, ele está derramando no nosso espírito o plano perfeito do Pai no nosso coração. Enquanto nós oramos em línguas, nós estamos orando o nosso futuro. Nós estamos orando os planos do Senhor no nosso coração. E é como se Ele estivesse pouco a pouco ali, derramando, derramando, derramando. Derramando o propósito de Deus. Derramando a vontade perfeita de Deus. E é assim que a gente vai poder viver essa vontade. Amém? Eu não posso pegar a minha Bíblia e abrir no livro de Rômulo e saber o que vai acontecer. Eu devo ler a minha Bíblia, eu devo estudar a minha Bíblia para que eu possa estar cada dia mais esmerado nos princípios que a palavra de Deus tem geral para a igreja. Mas o que é específico para a minha própria vida, não vai ter aqui na palavra de Deus. E aí, eu vou ficar desamparado? Não, irmãos. Tem uma provisão de Deus para nós, para que nós tenhamos informações específicas da nossa vida. E não é através de outra pessoa, apesar de que outra pessoa usada pelo Espírito vai confirmar coisas do Senhor na nossa vida. Mas sabe, o plano perfeito de Deus é que a comunicação dele seja direta conosco. Direta. O irmão que profetiza, ele pode chegar para você, e eu não estou falando aqui para você julgar o profeta, não é isso. Mas a Bíblia fala para nós julgarmos as profecias, porque quem profetiza, profetiza em partes. É isso que a palavra diz. A profecia, a palavra, ainda que seja inspirada por Deus, ela chega para nós, no nosso ouvido ali, de uma certa forma misturada com as percepções pessoais da pessoa, com as experiências dela. E não é que você deva desprezar, pelo amor de Deus. É para você estar cada dia mais aberto para isso. Mas você precisa estar experimentado na palavra e no Espírito para que você possa receber da plenitude daquilo que é realmente de Deus. Mas sabe, além da profecia, existe algo que é o próprio Espírito que quer comunicar conosco. Seguro. Seguro. Amém? Seguro. É uma segurança, sabe, irmãos? Pode ser que ninguém chegue para você e diga qual é o seu chamado um dia. Mas, se o Espírito comunicou a você, você pode estar seguro de que essa informação é realmente firme do Senhor para você.
Aleluia. Aleluia. Pode ser que nenhum profeta consiga dizer o que vai acontecer no seu amanhã. Não te dê uma luz. Mas sabe, irmãos, além do profeta, para cima do profeta, existe o Espírito de Deus que perscruta o coração de Deus, que sabe as intenções de Deus, e esse Espírito não está lá no céu esperando você chamá-lo, não. Tem tanta gente hoje em dia chamando o Senhor para morar. Vem, Senhor, morar em mim. Irmãos, isso é errado. O Espírito já mora em você. Ele não fica passeando entre o céu e a terra. Vem, passa uma semana, passa o final de semana. Não, irmãos. Você não é uma casa de aluguel. Você é a habitação permanente do Senhor. Ele veio habitar em você. Aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. E isso nos garante, irmãos, que as informações que o Espírito traz ao nosso coração são seguras e firmes. Como é que eu acesso tudo isso, pelo amor de Deus? Orando em novas línguas. Orando em novas línguas. Mas eu nem entendo. Graças a Deus que você não entende. Graças a Deus que eu não entendo. Porque se eu soubesse que quando eu me converti em 98, o que eu estava orando em línguas, era que um dia eu estaria aqui falando com os irmãos, com o microfone na mão. Eu dizia, não, para tudo. Deixa para quem quer, eu não quero. Mas eu orei sem saber. O Espírito foi concedendo. É isso que ele faz, ele concede as línguas. Ele concede orações. Você não sabe realmente o que está orando. Amém? A não ser que o Espírito te entregue o dom da interpretação de línguas. Isso é possível e a Bíblia fala que nós devemos sim orar a respeito disso. Mas a gente não vai ficar interpretando a língua. Cada língua a gente interpreta. Não. Às vezes a língua vai ser só para a edificação da nossa próprio espírito. E vai ser uma língua, o irmão Reagan falando sobre isso, ele diz, quando eu estou orando para a minha própria edificação, eu oro uma língua simples, ele diz. E geralmente, quando você começa a oração em línguas, é isso que acontece, você começa uma oração simples. Fala a língua que geralmente você fala, assim você está se edificando. Mas às vezes nós vamos entrar em um outro nível de oração. É uma oração que vai interceder pelas pessoas. Existem muitos níveis de oração em línguas que nós podemos entrar. Mas o que eu quero alertar você é que você deve manter essa prática no seu dia a dia para que o Espírito Santo possa derramar no seu coração os planos do Senhor para você. Aleluia, aleluia. Esse é o propósito da oração em línguas na nossa vida. Derramar os planos de Deus. Derramar os planos de Deus no nosso espírito. Aleluia. Abre comigo tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Você pode dizer aleluia. Primeiro aos Coríntios no capítulo 14, a partir do versículo 14. Nós vamos ler 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Se você já teve contato com pregações de outras igrejas a respeito dessa oração em novas línguas, muitos deles, irmãos, que não creem na oração em línguas como sendo para o nosso tempo, eles usam versículos aí de 1 Coríntios, falam, não, tem gente que ora em línguas, mas nem ora bem. Ou então fala dos exageros que aconteceram nessa igreja e despreza a oração em línguas. Mas o que Paulo está falando aí é que nós devemos sim orar em novas línguas. Porque quando nós oramos em novas línguas, nós oramos de fato. E eu entendo com esse texto aqui, irmãos, ele fala assim, eu vou orar em línguas, mas vou orar também com o meu entendimento. Eu vou cantar em línguas, mas vou também cantar com o meu entendimento. Eu entendo que Paulo está colocando como primazia a oração em línguas. Não que a oração com entendimento ela seja desprezível.
deva ser desprezada, mas ela tem um lugar no nosso momento de oração como que uma cereja do bolo. Amém? Uma cereja do bolo. Você faz todo o bolo que é o importante. No final, você pode colocar uma cereja lá em cima. Ele está falando, eu vou orar com o meu espírito, eu vou falar em novas línguas, mas também vou orar com o meu entendimento. Por quê? Porque enquanto nós oramos em línguas, o Espírito Santo, ele vai conceder para nós palavras que são específicas para que nós falemos. Palavras específicas. Sabe, muitas vezes a gente se encontra numa situação de desespero. Lá em casa eu já falei algumas vezes, não, Thalita, não ora direto não. Não fala logo não, porque às vezes a gente está numa situação de desespero. E a gente libera palavras como quem está vomitando palavras. Faz isso, faz aquilo. E a oração nem surte tanto efeito. Mas, irmãos, se pelo contrário, nós formos para o Espírito Santo, nós conectarmos nosso coração com o Espírito Santo, começarmos a falar em línguas. O Espírito Santo vai fazendo como que um download no nosso coração. Vai baixando informações. E daqui a pouco a gente vai falar uma oração que não é simplesmente uma palavra lançada para o ar, mas é uma oração certeira. É uma palavra que vai ser certeira, vai bater como que direto na cara do inimigo, na cara da situação. Vai ser só um golpe, vai ser certeiro. E se a gente vomita palavras, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes nossa oração ela vai ser uma oração que não vai surtir efeito. Mas se nós oramos com o Espírito Santo, é para isso que ele está com a gente. Ele vai ser aquele que vai orar com a gente. Ele vai ser aquele que vai conceder as línguas que nós devemos falar. É isso que a palavra diz. Ele concede as línguas que nós devemos falar. Amém. Glória a Jesus. Então, deixa eu abrir aqui um parênteses. Não fique envergonhado com o jeito que você fala em línguas. Fala para o irmão que está perto de você. Não fique envergonhado com o jeito que você fala em línguas. É o Espírito que concede. É o Espírito que concede. E se você crê e receber dele, ele pode te dar variedade de línguas. Variedade de línguas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito que concede a oração em novas línguas. Glória a Jesus. Isso é importante para nós? Sim ou não? Isso é importante para nós. Isso é valioso para nós. Não se trata da nossa mente, não se trata. Não tem nada a ver com o nosso entendimento. A gente mergulha na palavra justamente para nos liberar de todo tipo de dúvida. Amém? Isso é pela fé, irmãos. Isso é pela fé. Você vive pela fé. Amém? O justo viverá da sua fé. Você pode talvez olhar para isso e pensar, rapaz, quando é que eu vou alcançar esse nível de desligamento do natural para romper no sobrenatural? Sabe, você já alcançou porque você é salvo. Que loucura maior do que ser salvo, irmãos. Amém. Tem gente que não acredita em nada do que nós acreditamos. Tem gente que acha que o que a gente vive é uma loucura. E você acredita, eu sei que você acredita que você ia para o inferno e agora você vai para o céu. Que você estava nas trevas e agora você está na luz. Não acredita, sim ou não? Você acredita, você é alguém que tem fé no seu coração. Você tem fé e você precisa caminhar em fé também para que você possa andar em uma vida que ora em novas línguas sempre, cotidianamente. Isso é fé, isso é caminhar pela fé. Minha mente não entende, eu não sei o que eu estou falando. Mas eu falo porque isso está edificando o meu coração. Isso está me edificando na minha fé santíssima. Isso está me fortalecendo. Sim ou não? Quantos de nós já estivemos em um lugar de tanto sofrimento, de tristeza, de desânimo? E vamos ali pela fé. Talvez com a ajuda de alguém, talvez com a ajuda da igreja. E a gente começa a orar em línguas. Irmãos, daqui a pouco a gente percebe que a gente saiu daquele buraco. A gente foi arrancado do buraco. A gente está se levantando daquela situação. Por quê? Porque nós estamos nos edificando. E o que é edificar? É subir tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. Isso é edificar. Aleluia. Você pode dizer aleluia.
a oração em línguas é importante. E Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 14. Abre comigo, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Vamos ler junto esse versículo? Amém? Eu vou falar já e você começa na versão que você tiver aí. E já. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Amém? Você conhece o apóstolo Paulo? Ele não é nada mais nada menos do que alguém que escreveu mais ou menos a metade do Novo Testamento. Que é a parte da Bíblia que é mais importante para nós que somos igreja. Não que o Antigo Testamento seja inválido, ele é completamente válido. Mas para nós, a nossa realidade está aqui no Novo Testamento. E ele escreveu a metade, irmãos. Jesus, o Espírito, comunicava àquele homem o que ele deveria escrever. Não foi ninguém que falou para ele o que ele deveria escrever. Não foi alguém que o ensinou, foi o próprio Espírito que ensinou para ele. E esse homem, ele fez coisas grandiosas. Só para começar, aquilo que a gente lê na Bíblia, nas cartas dele, né, são tão importantes para que a gente possa caminhar uma vida cristã saudável. Mas muito mais do que isso. Eu quero ler com você um texto que sempre me chama muito a atenção, em 2 Coríntios, no capítulo 11. Abre comigo, por favor. Eu sempre volto para esse texto, eu gosto de ler esse texto. Porque me mostra, 2 Coríntios capítulo 11, vamos ler, depois eu continuo falando. 2 Coríntios no capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 23, olha aí. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aí o que esse homem enfrentou. Olha aí o que esse homem passou, não para fazer a vontade dele, não para viver o que ele sonhava, não era isso. Ele estava passando tudo isso para viver a perfeita vontade de Deus para a vida dele. E eu gosto de voltar para esse texto, irmãos, e pensar assim, olhando para a vida de Paulo, pensar assim, o que é que eu estou passando na minha vida? Não é nada. Não é nada, o que eu estou enfrentando não é nada, os meus problemas não são nada diante do que tudo que esse homem enfrentou aqui. E sabe o que ele fala para os coríntios? Eu falo mais línguas do que vocês todos. Eu entendo, irmãos, que a oração em línguas foi capaz de levantar esse homem para que ele pudesse enfrentar todas essas situações e se manter de pé fazendo a obra de Deus. Não era fácil para ele. Eu sei que também não é fácil para você, embora não dê para comparar com tudo isso que ele passou, você também enfrenta problemas, eu também, mas sabe, a oração em línguas vai fazer com que nós nos mantenhamos de pé diante de qualquer situação, irmãos. Fortalecidos por dentro. Fortalecidos por dentro é como nós vamos caminhar se nós orarmos em novas línguas. Eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã. Eu tenho relances do que Deus tem para a minha vida, mas eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã. Mas sabe, quando o meu amanhã chegar, se eu estiver fortalecido, eu vou poder enfrentá-lo de maneira mais poderosa no Senhor. Você sabe o que vai acontecer no seu amanhã? Eu sei que não. A Bíblia mesmo fala que nós não podemos dizer, nem querer aumentar nem um dia, nem a altura. Mas uma coisa que a gente pode fazer, irmãos, é estar preparados. Fala para quem está perto de você, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado, irmão. A preparação é algo que vem de forma
prévia, na verdade, eu não posso me preparar agora, nesse momento. Se eu vim para cá pregar, eu precisava me preparar, pelo menos na noite anterior. Você pode e vai enfrentar coisas, irmãos, que você não sabe ainda. Eu não estou aqui praguejando na sua vida. Você vai enfrentar coisas. E como é que você vai enfrentar essas coisas? Na sua força? Ah, não, é porque eu tenho muito dinheiro. Eu vou enfrentar essas coisas porque eu tenho a minha família. Sabe, irmãos, a nossa confiança não deve estar em carros, em cavalos, como diz a palavra. Você precisa estar forte para você poder enfrentar os desafios que vêm por aí. Amém. Apesar de que tudo que Deus tem para nós é tão perfeito, o diabo vai continuar se levantando. O próprio Paulo nos mostra isso. Apesar de estar vivendo o plano perfeito de Deus para a vida dele, ele enfrentou todas essas situações aqui que se levantaram. Mas sabe, depois de tudo isso, a Bíblia fala que ele guardou a fé. Guardou a fé, pôde permanecer de pé, pôde permanecer fortalecido. Amém? Eu sei, irmãos, que o desânimo pode bater na nossa porta, tantas vezes ele bate. A fraqueza, o desânimo pode bater e vão bater na nossa vida tantas vezes. Mas sabe, se nós estivermos fortes por dentro, a gente vai ter fortaleza no Senhor para rejeitar todo tipo de desânimo, todo tipo de incredulidade, todo tipo de dúvida. E permanecer de pé, fazendo tudo que Deus tem para a gente fazer. É o Espírito que concede essa força. É o Espírito que concede essa força. É o Espírito que concede esse fortalecimento interior. Não é outra coisa. Não vem de outra coisa, não vem de uma pessoa, não vem de nada. Só do Espírito Santo. Só Ele pode conceder. Só Ele consegue fortificar as nossas estruturas interiores. Só Ele. E você tem, irmãos de Deus, essa provisão no Espírito. Quero falar em novas línguas. Quanto mais você falar em línguas, mais você estará forte para permanecer saudável aqui nesse mundo. Não somente fisicamente, mas saudável na sua vida espiritual. Livre do desânimo, livre de qualquer tipo de medo, livre de qualquer tipo de dúvida. À medida que você anda com o Senhor, irmãos, essa coisa precisa melhorar. Amém? Precisa melhorar. Precisa melhorar e não piorar. Você não pode olhar lá para o passado e dizer, ah não, lá no passado aqui eu era show de bola, é que eu fazia e acontecia. Não. Se você está caminhando com o Senhor, você está indo de glória em glória e de fé em fé, como a palavra diz. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você precisa estar mais forte hoje do que você esteve ontem. Você precisa estar mais forte hoje do que você já esteve no seu passado. E onde é que está essa fortaleza? Está no Espírito Santo. Está na oração em novas línguas. E quando é que eu posso orar em línguas, irmão? Quando é que eu posso orar em línguas? Pergunta para quem está ao teu lado. Quando é que eu posso orar em línguas? Sabe, quando eu vim para o Verbo da Vida, isso há 18 anos atrás. Eu era de outra igreja. E quando é que eu orava em línguas lá? Quando o clima estava show para isso. Quando o fogo pegava e a unção era inegável, aí a gente orava em línguas. E quando é que acontecia isso? De vez em quando. Não dava para saber. Não dava para... Não, talvez sim, talvez não. E era assim que acontecia. E quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, os irmãos diziam, vamos orar em línguas. Eu ficava escandalizado. Como é esse negócio de vamos orar em línguas? Eu posso orar em línguas? Eu posso escolher orar em línguas? Não é o Espírito Santo que vem e ora em línguas em mim? Nunca esqueça do que eu vou falar agora. O Espírito Santo nunca orou em línguas. O Espírito Santo nunca vai orar em línguas. Ele não precisa. Não é o Espírito que ora em línguas em nós. Amém? Esse negócio de vir alguém falar em nós, irmãos, é coisa do diabo. É o diabo que se aposta do corpo das pessoas e fala através delas. Não, o Espírito Santo não age assim, não. Ele habita em nós, ele concede as línguas. E a evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo, irmãos, é justamente o falar em novas línguas. Quando é que eu posso orar em novas línguas? Abre comigo em Atos no capítulo 12. Aliás, Atos no capítulo 2.
Atos no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4. A Bíblia fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Só até aí. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Vamos repetir comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começaram, amém? Não foi o Espírito Santo que começou a falar em línguas na boca deles. Amém? Não foi o Espírito Santo que pegou a língua deles e de repente aquela palavra em português se transformou em línguas. Não, não foi o Espírito Santo. Foram eles que começaram a falar em línguas. A oração em novas línguas, irmãos, ela é como que uma sociedade entre nós e o Espírito Santo. Eu começo pela fé a falar em novas línguas. O Espírito Santo está aí. Não se preocupa. Às vezes os irmãos da outra igreja que eu era falavam assim, mas se eu orar em línguas da carne? Sabe, irmãos, eu posso te garantir que a última coisa que a sua carne quer é orar em línguas. Não tem línguas da carne. Se você está no Espírito Santo, se você é uma nova criatura, se você já foi cheio com o Espírito Santo, a língua que sair estranha da sua boca, concedida pelo Espírito Santo, vai ser uma língua do Espírito, não se preocupa. Não se preocupa. Você não vai falar línguas do demônio, não se preocupa. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo em você. Não fica preocupado, abre a tua boca pela fé e o Espírito Santo vai conceder, é assim que acontece. É assim que acontece. Não fica preocupado, não fica com medo. Aleluia, abre a tua boca pela fé e fala em línguas. Porque isso vai ser a transformação da sua vida. Amém. Isso vai ser a transformação da sua vida. Talvez você caminhou até aqui e precisa desse novo de Deus para você. Isso não vai acontecer em uma oração de línguas, em línguas esporádicas no culto de Santa Ceia. Precisa mais do que isso. Eu posso te garantir que se você separar um tempo, eu não estou falando aqui de uma penitência, amém? Porque às vezes a gente fala de oração e o que acessa em nossa mente é um lugar de penitência. Ai, vamos orar. Não, irmãos, não é penitência, não é pagar os pecados, isso não é oração. Não é pagar nada, você não paga nada, você só está ganhando quando você ora. Então vai em paz. Vai esperando o melhor quando você for orar. Vai com alegria enquanto você ora. Ora enquanto você faz as coisas. Isso é importante demais. Ora enquanto você está planejando coisas. Isso vai fazer diferença. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer você caminhar, vai deslanchar mesmo tudo que você faz. Se você fizer o que você faz, orando em novas línguas, convidando o Espírito Santo para te dar instruções, convidando o Espírito Santo para te dar ideias. Eu sei que eu não estou aqui, irmãos, te colocando diante de um conceito que você nunca ouviu falar, mas talvez você precise meditar em tudo isso, para que você possa caminhar em tudo isso. A minha mente fica infrutífera, fica, mas eu posso, enquanto eu oro em novas línguas, dizer para a minha mente, eu estou edificando o meu espírito. Eu estou trazendo para o meu interior todo o plano que Deus tem para mim. Fica quietamente. Bendiga ao Senhor minha mente, bendiga ao Senhor minha alma, porque eu estou sendo edificado. Não se trata da mente, não se trata do que eu sei, se trata do que o Espírito Santo me concede. E é tão interessante, irmãos, que o Espírito Santo, quando nos enche, ele tome justamente essa parte da nossa vida, que é o falar. Você já pensou sobre isso? Ele pega o nosso falar. Ele toma o nosso falar quando nós somos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a fala na nossa vida tem um lugar tão importante. Vamos ler comigo. Tiago, no capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 2. Tiago 3, a partir do versículo 2. A Bíblia fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós somos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua também está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. E é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Essa é a língua. E é muito interessante, talvez você nunca pensou a respeito disso, mas quando o Espírito Santo nos enche, ele vem justamente para essa tal dessa língua e faz ela falar uma língua que a nossa mente não entende. O que é isso, irmãos? A Bíblia fala aí nesse texto de Tiago que o homem não consegue domar a sua língua. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer isso. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Aí nesse texto nós compreendemos que a nossa fala, o nosso tipo de fala, vai dizer se nós estamos sendo influenciados por Deus ou pelo diabo. Amém? E eu sei que você não quer caminhar aqui nessa terra influenciado pelo diabo. Eu sei que você não quer caminhar aqui nessa terra conduzido pelo maligno de alguma forma, nem que seja uma forma pequena. E sabe, você tem um meio pelo qual você pode domar essa tal dessa língua. É falando em novas línguas, irmãos. Falando em novas línguas. À medida que você fala em novas línguas, o Espírito Santo vai ter cada vez mais domínio da sua língua. Você vai passando a falar menos besteira. Você não vai conseguir falar de outras pessoas como você falava no passado, porque você fala em novas línguas. O Espírito Santo consegue fazer você refrear essa língua que muitas vezes é inflamada pelo inferno, como a Bíblia mesmo fala. Você deve ter essa língua não inflamada pelo inferno, mas inflamada pelo fogo do Espírito Santo. É assim que a gente deve caminhar. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que seja uma maneira sóbria de falar sobre esse assunto, sem muita gritaria. Irmãos, eu peço que você medite sobre isso que a gente falou aqui. Pratique isso que nós falamos aqui. Nós vamos ver, a Bíblia fala, que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o justo e o que é injusto. Como é que a gente vê essa diferença, irmãos? Com os frutos, com o fruto do Espírito sendo cada dia mais gerado no nosso dia a dia, em tudo que nós somos. Essa oração gloriosa, essa comunicação gloriosa do Espírito Santo, ela vai nos fazer caminhar, irmãos, de uma forma mais saudável. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu sei que você quer caminhar saudável. Falando de forma natural, quando a gente está doente, irmãos, não é muito bom. A gente não tem a alegria de, vamos passear. Não, estou doente, vou ficar em casa. E é tão bom a gente saber que Jesus Cristo curou o nosso corpo, nos deu saúde, nos deu cura divina. Mas sabe, espiritualmente falando, irmãos, nós devemos também caminhar saudáveis. Saudáveis. Quando a gente falar aqui, vamos orar em línguas, você tem que ser o primeiro a abrir a sua boca pela fé e falar. Sem interrupção. Sem nenhum tipo de trava. O caminhar na carne vai trazer essa trava que às vezes nós temos. Vamos orar em línguas, a pessoa está travada. Por quê? Porque está caminhando na carne. Mas se você, pela fé, der um passo de fé mesmo, e começar a praticar tudo isso, irmãos, você vai fluir com o Espírito. A unção do Espírito vai ser constante em você. E o que é unção? Unção é óleo.
Unção é óleo. E quando a pessoa está sem óleo, irmãos, quando a máquina está sem óleo, ela não gira da maneira que deveria girar. Você precisa de óleo para girar bem. Você precisa de unção para girar bem. Você precisa do óleo do Espírito Santo constantemente. E quando é que troca o óleo? Não é com 10.000 quilômetros como um carro. É todo dia tem que trocar esse óleo. Todo dia a gente precisa de óleo novo. Repõe o óleo, coloca um óleo novo. O Espírito Santo tem isso para você. Fala em línguas, por favor. Orebacantaralabaxê. Eu quero convidar o pessoal do louvor. Oremanaralabaxê, crebebebe, xobrabababá. Vamos aumentar esse óleo. Eu sei que pode parecer tão seco a gente falar assim, ora em línguas, receba o óleo, sabe? Mas entra nisso pela fé. Entra nisso pela fé. Entra nisso pela fé, em nome de Jesus. Não deixa o diabo te segurar. Não deixa os seus achismos te segurarem. Aleluia. Aleluia. Nós cremos no teu óleo santo, Senhor. Ora bacantaralabaxê, brebebebebebe, rebananaralabacantaralabacê, brebebebebebe. Você não precisa de um clima favorável, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Você precisa entender como importante isso que nós comunicamos aqui. Importante, primordial. É o modo que eu falo com o Senhor sem interrupção. É minha linha direta com o céu. Eu trago os planos do Senhor para a minha realidade enquanto eu falo em línguas. Eu molho o meu espírito. Eu encharco o meu espírito com os planos de Deus enquanto eu oro em línguas. Eu edifico a mim mesmo na minha fé santíssima enquanto eu oro em línguas. Ore cantaralabaxabababababá. Eu paraliso as obras do diabo em minha vida enquanto eu oro em línguas. Eu paraliso o desânimo enquanto eu oro em línguas. Eu paraliso a mornidão enquanto eu oro em novas línguas. Eu não preciso esperar uma mão em minha cabeça. A mão do Deus Todo-Poderoso já está sobre mim, me ungindo, me abençoando. Shebabababa sekerebalabalaba. Rebalalaba shebabababa se. Rebalaba sherabalaba se. Shebabababa kasire belabalaba yaside. Shamanaralaba cantaralaba she. Ramanaralaba sebre bebebe show. Le manaralaba subri baba 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 baba. Rebanaralaba sebe bebe show baba mama seke. Reke shomra naralaba la bala baba baba baba. Ramanaralaba se. Nós quebramos as travas no nome de Jesus. Nós quebramos as travas no nome de Jesus. Nós não estamos emperrados. Nós não estamos emperrados no Espírito. Nós fluímos contigo, Senhor. Aleluia. Sheba naralabababa. Ramanarabakashabababababa. Shabababababababaya. Ramanaralaba shababababababa. Shabababababababa. Ramanaralaba sabra babababa she. Sabra babababa sheke. Rabadarara shobradarara. Ramanaralaba sibre bebebe. Obrigado, Senhor. Te louvamos por
por essa provisão do Espírito, Senhor. A provisão do Espírito sobre nossa vida. Eu oro por cada irmão, cada irmã que nesse dia declaro cada um de nós sendo praticantes de sua palavra, Senhor. Praticantes de sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fala a última coisa pro teu irmão que eu vou pedir hoje. Diz assim: seja praticante dessa palavra. Amém. A Bíblia fala que aquele que não pratica, ele se engana a si mesmo. Amém. Você não nasceu para se enganar. Amém. Não nasceu de Deus para se enganar. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos agora cear.